Olá, seja bem-vindo. Eu estou trazendo aqui um mini curso sobre conceitos básicos de ventilação industrial. Tá? Eu dedico esse mini curso para um público amplo, né, que trabalha ou pretende trabalhar na área de ventilação, né? Desde engenheiros, técnicos, estudantes, profissionais da área de venda, gestores, enfim. Eu estou trazendo aqui fundamentos, mas muito focado na parte básica, tá? Para a gente entender o que é um sistema de ventilação, onde ele se aplica, quais são os componentes, né, e os princípios de operação de um sistema. Então, eu estou trazendo aqui um mini curso dividido em 5 módulos, ok? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Rafael Sartin, eu sou professor, né, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, trabalhando no Departamento de Tecnologia Industrial. Também sou engenheiro na ArcelorMittal. Eu trabalho no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, na área de sustentabilidade. Sou membro do Comitê de Ventilação Industrial da CGH, que é a Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais, tá? Nós, no comitê, somos responsáveis, né, somos os coautores do livro Industrial Ventilation, Manual de Recomendações Práticas para Projeto, um livro que é bastante famoso, né, na área, publicado desde 1951, onde periodicamente a gente traz uma nova edição. Também somos responsáveis pelo Industrial Ventilation, Manual de Recomendações Práticas de Operação e Manutenção, né, que esse é um outro livro. Também sou instrutor do curso de ventilação industrial de Michigan e da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e também sou coordenador do curso de ventilação industrial no Brasil. Tá? O nosso mini curso está dividido em 5 módulos, como eu havia comentado anteriormente. O primeiro módulo é uma introdução à ventilação industrial. A partir do segundo módulo, a gente já começa a falar um pouquinho sobre os princípios de operação de um sistema de ventilação local exaustora. Então, no módulo 2, a gente fala sobre captores. Módulo 3, rede de dutos. No módulo 4, a gente aborda sobre os equipamentos de limpeza de gás. E o módulo 5, a gente vai falar sobre ventiladores. Bom, vamos começar então. Módulo número 1, introdução à ventilação industrial. Bem, ventilar é trocar ar de um recinto fechado, tá? E nós podemos fazer essa troca de ar de maneira natural ou de maneira mecânica. Maneira natural, como a gente pode observar na figura, é quando a gente trabalha com a ação dos ventos. Ela tipicamente é aplicado em residências, né? Em ventilação em escritórios, prédios comerciais, em galpões industriais também, tá? Mas normalmente a gente não tem nenhum mecanismo, né, nenhuma máquina, nenhum ventilador para exercer essa troca de ar, ok? Então, assim, ela é extremamente um potencial muito alto, né, na redução de custos quando a gente aplica essa técnica, né, a ventilação natural. Não é tão simples porque depende muito do quê? Do dimensionamento, posicionamento do edifício, da residência, do local onde você quer promover essa troca de ar, ok? Bom, em alguns pontos, em alguns casos, a gente não consegue trabalhar com a ventilação natural para poder ventilar aquilo que a gente precisa. Então, dessa forma, a gente utiliza um equipamento, uma máquina, para fazer essa troca de ar. Aí a gente está falando da ventilação mecânica. Tá? Então, na ventilação mecânica, tipicamente a gente usa um ventilador para fazer esse deslocamento de ar. Tá? A aplicação da ventilação pode ser industrial, pode ser pulmonar, pode ser residencial, né? Independente de onde seja a aplicação, ela pode ser feita por meio natural ou mecânico. Então é importante que a gente conheça muito bem essa definição, ok? Bom, falando em ventilação mecânica, ela pode ser dividida em ventilação local exaustora ou ventilação geral. E a ventilação geral pode ser uma ventilação geral para conforto térmico, onde a gente somente quer insuflar ar para refrescar, para refrigerar um determinado ambiente.
mas não trocando calor, né? Simplesmente melhorando o conforto térmico, ou a gente pode, como a gente chama, né, a ventilação geral diluidora, como a gente observa aqui nessa figura, a gente está querendo insuflar ar em um recinto para trocar o ar desse ambiente, tá? Mas o meu grande objetivo é tentar diluir. Diluir o quê? Às vezes eu tenho uma determinada, um determinado contaminante que está sendo gerado naquele ambiente, e eu estou querendo diluir ele, tirar ele daquela região para proteger, né, a pessoa que está ali ao seu redor. Posso também estar trabalhando dessa forma para tentar diluir temperatura, né? Se eu tenho uma fonte de calor, eu estou tentando reduzir um pouco a temperatura, então eu posso trabalhar dessa forma. A figura ela mostra muito bem, né? Quando a gente pega esse lado esquerdo, a gente observa, né, uma unidade, simplesmente um esquemático aqui, insuflando um ar externo, onde tipicamente seria mais puro, né? Teria uma temperatura equivalente a uma temperatura ambiente, e esse ar desloca o ar de dentro dessa região, tirando, assim, diluindo um ar, ou talvez contaminado, ou talvez uma temperatura mais elevada, por um duto de saída, ok? Eu posso fazer isso simplesmente insuflando o ar ou exaurindo o ar numa outra determinada ponta, né? Então, eu insuflo por um lado, eu faço a exaustão por outro, ok? A exaustão pode ser com um ventilador ou simplesmente natural, tá? Assim como a minha insuflação, ok? Bom, quando a gente fala de ventilação local exaustora, eu estou falando no sistema onde ele vai fazer uma exaustão para que eu possa fazer a captura daquele meu contaminante exatamente no local da fonte onde ele está sendo emitido. Então, tipicamente, eu vou ter um sistema, conforme a gente está vendo aqui, né, composto por captores que vão estar posicionados o mais próximo possível dessa região de emissão. E eles vão ter uma vazão de sucção para poder puxar toda essa emissão, tá? Que vai ser conduzido através de uma rede de dutos, passando por um sistema de limpeza de gás, também chamado de equipamento de controle ambiental ou equipamentos de controle da poluição do ar, tudo exaurido por um ventilador. Então, ele faz essa exaustão por um lado e insufla o ar limpo por outro, através de uma chaminé e liberando para a atmosfera. Então, basicamente, essa é a composição de um sistema de ventilação local exaustora. Bom, quando a gente fala em ventilação industrial, a gente está aqui discutindo sobre as aplicações dentro do setor industrial. Então, tipicamente, esses sistemas têm uma aplicação para controle ambiental ou processos produtivos, ou uma aplicação que, às vezes, né, atende a ambas as características, entendeu? Controle ambiental, né? Estou mais tipicamente falando sobre um controle da poluição do ar. Essa figura ela ilustra bem, eu tenho uma atividade de soldagem, onde todos os fumos gerados estão sendo capturados, nesse caso aqui por um sistema de ventilação local exaustora, para que eu proteja a região, né, a qualidade do ar desse trabalhador. Evidentemente, esses fumos, né, esses contaminantes serão conduzidos por uma rede de dutos, vão ser filtrados através do equipamento de limpeza, e o exaustor que está fazendo toda essa sucção, ele vai liberar o ar limpo para a atmosfera. Quando eu falo de processo produtivo, existem inúmeros, né? Eu estou trazendo um aqui que é de meu conhecimento, que é um processo de sinterização típico em siderurgias. Sem entrar em detalhes, né, sobre a produção do sinter, mas tipicamente a gente tem uma máquina chamada máquina de sinter, onde eu tenho a matéria-prima, minério de ferro, fundentes, né, coprodutos e etc. Essa produção, eu tenho um forno de ignição onde eu lanço uma chama sobre a superfície dessa camada e eu tenho uma exaustão no ventilador, succionando o ar de fora que passa por dentro dessa camada. Então, eu estou produzindo sinter,
provocando essa zona de combustão, né, dessa camada superior que tinha, através do forno de ignição, né, entrado numa pequena combustão, né, ele aquece a temperatura e com a passagem do ar ambiente, né, que está de fora, sendo succionado, eu entro no processo de combustão para gerar aglomeração e a produção do sinter. Bom, mas não esse é o caso. A questão é, essa sucção é o que controla o processo de sinterização. Então, eu tenho um sistema de ventilação aplicado ao processo, tá? Só que ele também, devido aos gases gerados e possuírem contaminantes, eles passam por um filtro, né, para fazer toda a limpeza desse gás. Então, esse sistema de ventilação, ele também é aplicado ao controle ambiental, tá? Então, esse é um grande exemplo, né, tipicamente empregado na indústria siderúrgica, onde a gente tem um sistema de ventilação ligado ao processo produtivo e também ao controle ambiental, tá? Então, aqui nos próximos módulos, a gente vai estar discutindo mais precisamente sobre cada componente de um sistema de ventilação local exaustora, tá? Então, nós vamos dizer aqui as funções de cada um, alguns princípios de dimensionamento e de seleção, tá bom? Então, encontro você no próximo módulo. Até já!